questões, gente, assim, eu estou aqui, eu sou muito mais na área de biodiversidade, e tem muitas questões do Código Florestal que são questões muito mais amplas e que perpassam assim, o meu conhecimento. Na verdade, o Código Florestal, assim, pelo menos o que eu percebi do Código Florestal, ele tem perguntas, desafios, problemáticas importantíssimas, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista aplicado. Ele é um prato cheio para fazer um mestrado profissionalizante, tem a quantidade de perguntas que tem potenciais para a gente responder é enorme. Mas, um dos motivos, assim, os principais motivos de mudança do Código Florestal. Primeiro, a gente precisa expandir a nossa área de cultura. Segundo, que o Código atual deixa ilegais, em termos ilegais, 90% do pecado. E o terceiro grande argumento que é utilizado é que os critérios utilizados em 1965 não têm suporte científico. E esse último argumento da mudança do Código Florestal me incomodou muito como pesquisador. E aí, em 2010, no primeiro semestre de 2010, eu escrevi esse texto, pegando algumas das perguntas, alguns dos critérios de reserva legal, de APP, que diziam não ter sustentação científica, eu comecei a mostrar que, pelo menos, não da ciência que existe em 1955, mas da ciência que nesses últimos 40, 45 anos, que tem sim sustentação. Muitas vezes a sustentação é para aumentar a área de proteção e não reduzir a área de proteção pensando em conservação de espécies. Mas os cientistas entraram na discussão nos 45 minutos do segundo tempo. Então a gente tem que fazer uma meia-culpa que de fato a gente não teve essa preocupação de dar um embasamento científico. E isso ocorreu de última hora. Teve esse texto meu. Na sequência, o programa da FAPESP lá em São Paulo gerou também, acho que foi publicado no final de 2010, um fascículo especial na revista Biota Natural, com uma série de artigos muito interessantes para quem gosta do assunto, mostrando também as bases científicas. E a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, que simplesmente foram ignorados pelos deputados federais, eles formaram um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho produziu um livro e também uma compilação de várias informações, de vários estudos científicos. Enfim, apesar de tardiamente, a sociedade científica se organizou e gerou produtos que podem embasar decisões. E mais recentemente, em outubro desse ano, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências também divulgaram um documento, não sei se vocês tiveram acesso, voltado para os senadores e pontuando alguns tópicos que a gente achava que eu estou nesse grupo de trabalho, alguns tópicos que a gente achava importante de ser considerados pelos senadores. E que eu vou tentar detalhar um pouquinho agora. Agora, o relatório do Jorge Viana, né? Eu vou tentar explicar um pouco o que aconteceu já com o último. Esse texto muda tanto. O texto do Aldo Emília é totalmente diferente. O texto do Luiz Henrique, o texto do Luiz Henrique é muito distinto do texto do Jorge Viana. Né? O Jorge Viana, ele fez, totalmente desconfigurado aqui o slide, mas ele fez o que a gente chama, o que eles chamam lá, os deputados e senadores, de emenda substitutiva global. Ou seja, a modificação do texto do Aldo Emília é tão grande que é como se fosse um novo texto. Se ele mudou o texto, ele tem que voltar para a Câmara e ele tem que ser ratificado na Câmara dos Deputados. Mas a Câmara dos Deputados pode voltar para o texto do Aldo Emília. Mas, enfim, o que é interessante é que esse relatório do Jorge Viana, como já falei para vocês, ele apresenta coisas positivas, sempre em termos relativos. Os manguezais, que eram APPs no Código de 1965, deixaram de ser APP. Todos os manguezais deixaram de ser APPs no texto do Álvaro Rebelo, voltaram a ser APPs, só que com pontos positivos e negativos. Ponto negativo é que a gente consolida todos os usos em áreas de mangue até 22 de julho de 2008. Então, tudo que foi feito em mangue está regularizado, mesmo mangue sendo APP anteriormente. Ele permite a exploração de apicuns e salgados, que é parte dos mangues, que é uma parte onde você não tem espécies arbóreas, não tem espécies herbáceas, onde você tem mais sal, onde tem exploração de sal. Permite essa exploração
em 10, além do que já está consolidado, em mais 10% na Amazônia e mais 35% fora da Amazônia. Então esse foi o meio termo. Então o manguezal voltou a ser APP, só que dá para explorar mais um pouquinho. Jean, eu tenho uma dúvida rapidinho com relação a consolidar as ocupações. Seria que qualquer tipo de manguezal devastado, não haveria problema, por assim dizer? É isso a consolidação? Porque não é mais considerado uma APP, no caso? Ou seja, é o uso consolidado. Então você, uma área de mangue que foi ocupada por cidade, com expansão de loteamento, consolidado. Uma área de mangue que tem carcinicultura, consolidado. Na verdade, a grande pressão aqui é a exploração de sal e carcinicultura, né? Produção de camarão. Houve um lobby muito forte para manter os manguezais de fora das APPs de uma forma total. Então, esse meio termo é: vamos proteger os mangues agora, eles estão protegidos, salvo os que já foram ocupados, mas do que não é agora, né, desses capítulos salgados, ainda se permite uma exploração. Esse é o meio termo, que pode cair. Por sinal, é uma das pressões fortes dos deputados, é que isso, que os mangues saiam de fato. Segundo ponto que é importante colocar, como vocês sabem, né, em função da largura do rio, você tem larguras de áreas de proteção ripárias, né, as APPs ripárias. Para rios de até 10 metros de largura, você teria que proteger 30 metros de floresta, até 50 metros de floresta e assim por diante. Vejam bem o que aconteceu. Quem preservou, quem obedeceu à lei nesses últimos 45 anos, e que tem lá os seus 30 metros protegidos, vai ter que manter esses 30 metros protegidos. Quem não preservou, que estava fora da lei, ele pode manter a sua ocupação, só que ele tem que recuperar metade disso. Metade não, 10 metros, 15 metros. 15 metros, metade. 15 metros. 15 metros. Ou seja, a gente tem dois pesos, duas medidas, né? E aquele que, de fato, se manteve dentro da lei, ele se vê prejudicado, né? E aí, para os rios maiores, tem que preservar metade da largura do rio. Então, um rio com um mínimo de 30 metros. Então, vai de 30 metros a 100 metros. Então, o máximo de recomposição de mata ciliar é 100 metros. Né? Então, no caso de rios aqui de 600 metros de largura, ao invés de proteger 500 metros, você precisa recuperar apenas 100 metros. Esse também é um meio termo, porque o nosso querido Paulo Pial, né, que é o atual relator na Câmara, ele tinha consolidado todos os usos em beiras de rio. Todos. Todas as APPs em beiras de rio tinham sumido. O que sumiu. Pronto, até 22 de julho de 2008. O que a gente gostaria é que as APPs fossem totalmente recuperadas. Isso também não foi possível. Meio termo é esse que saiu do Senado. É um meio termo. Agora, foi consolidado Topo de Morro, passando Topo de Morro, Costas, uma série de outras consolidações. Alguns pontos positivos muito bacanas do novo Código Florestal, né, se foi aprovado. Primeira coisa, o novo texto divide em disposições transitórias e permanentes. As transitórias é para regularização ambiental. Então, quem tem passivos ambientais e que precisa restaurar, a gente tem uma série de disposições que estão aqui estipuladas aqui. Isso separadas e permanentes, isso é bom. É bom porque, pelo menos, se a gente tem um corpo mais sólido das disposições permanentes, a gente tem um marco legal bom para a gente partir, pensar a conservação a partir de agora. E a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês mais para frente, que boa parte dos problemas está nessa parte de disposições transitórias. Eu fui num evento junto com o João Paulo Capobianco, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que o Aldo Rebelo ele tinha feito um texto que era... qual é a palavra que ele utilizou? Porque a Dilma, ela pode... Nossa, fugiu a palavra. É invetável, é isso que ele falou. O Aldo Rebelo tinha feito um texto invetável. Porque a Dilma, depois que passa pela Câmara, a Dilma ainda pode vetar. Mas ela não pode vetar parte de artigos, ela tem que vetar artigos inteiros.
O artigo 4 sai antes, né? Então, e do jeito que o Aldo Rebelo tinha feito, misturando as disposições transitórias e permanentes, se o problema estava nas transitórias, tinha que vetar tudo. Então, era invetável o termo que utilizou. Agora, do jeito que está, é muito mais fácil você detectar um problema e vetar, a Dilma vetar aquele problema. Então, isso daqui acho que é um passo positivo. Segundo ponto, o texto condiciona o crédito agrícola à regularização ambiental. Isso também é muito bom, gente. E atualmente, qualquer proprietário, qualquer produtor, independente dele reservar PP, manter reserva legal ou não, ele recebe crédito agrícola. Ou seja, não desestimula a conservação. Agora essas duas coisas vão estar relacionadas. Isso é muito bom. Terceiro ponto que é positivo nesse novo texto. Estabelece mecanismo de pagamento de serviço ambiental. Então, ao invés da gente ter um texto baseado essencialmente em comando-controle, né, eu falo que você deve fazer, se você não fizer, tem castigo, né, você tem penalidades. Que não funcionou, o código nosso atual é comando-controle. Você segue a lei, se não seguir a lei, você é penalizado. Ao invés de penalizar ações negativas, você, na realidade, premia ações positivas. Então, você vai premiar quem conservar, você vai premiar quem restaurar. Então, agora a gente tem uma série de pagamentos por serviços ambientais, tanto de conservação, de manutenção, quando está bem, quanto de restauração. E o que eu achei interessante é que quem é contra esse tipo de ideia diz que a gente não tem dinheiro para fazer esse tipo de pagamento. E o que eles põem no texto, que também não foi lá tão bem costurado, algumas fontes possíveis, né? Uma delas é cobrança de uso pela água. Então, as agências de bacia, elas cobram pelo uso da água. Isso, ainda acho que não está instituído no Brasil como um todo, mas a gente já tem várias agências funcionando. 30% da cobrança pelo uso da água tem que ser utilizada para recuperação de APPs. Então, já estipulam também uma porcentagem de 30%, é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E 1% da receita de empresas de energia elétrica e de abastecimento também terá que ser utilizado para a recuperação de APPs. Então, a gente vê que tem fontes possíveis e que são grandes e que podem estimular o cumprimento da legislação